um prazer estar com você aqui no Rede Vida Serviço. Você já pensou como uma pequena atitude de acolhida pode mudar um destino? Como a vontade de ajudar o próximo muda vidas? E foi assim, na batida de latas improvisadas, que se transformaram em tambores, que a vida da minha convidada foi impactada através de um projeto social. Converso agora com a fundadora e CEO do Nação Valquírias, Amanda Oliveira. Amanda, que honra receber você aqui. Esperei tanto por esse momento. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado você, Ana. Para mim é um presente estar aqui com uma mulher como você, que inspira tantas pessoas também, tantas mulheres. Um presente. Amanda, a música transformou a sua vida? Uma pessoa mudou a história da Amanda Oliveira? Conta pra gente. Exatamente isso, Ana. Eu nasci em uma favela na zona sul de São Paulo. Cresci vendo minha mãe fazer uma refeição para que eu e minhas irmãs pudéssemos fazer duas. Vi a enchente levar tudo de dentro do barraco que nós morávamos. Era um barraco feito de papelão, lona e madeira. Eu ficava sempre muito doente, gripe, céu aberto, favela, enfim. E uma vez eu adoeci, fiquei muito doente. Minha mãe improvisou uma inalação e pediu para o meu pai fazer aquela inalação. Ele cochilou comigo no colo, eu caí com o rosto dentro da água fervendo. Ficamos nesse contexto de extrema pobreza por muitos anos. Até que depois, ainda na minha infância, com 7 anos, minha mãe toma uma decisão de ir embora para São José do Rio Preto, de vir embora para tentar uma vida melhor para mim e para as minhas irmãs. E chegando aqui, ela me matricula em um projeto social, eu em meio àquele contexto de pobreza. Eu conheço uma professora chamada Valquíria e vejo minha vida se transformar por meio das aulas de música que eram ministradas por essa professora chamada Valquíria. Então eu venci a pobreza através da ocupação, ocupando palcos, me tornando protagonista, entendendo que o meu papel, que as minhas condições sociais não me definiria. E o principal ponto-chave foi o palco, o protagonismo. Então, o tambor, a música, me levou para o palco e me disse que meu lugar era ali. Eu gostei de ser aplaudida e não mais ser humilhada por conta do contexto de pobreza em que estávamos vivendo. Então, fui me desenvolvendo e depois resolvi multiplicar o impacto. E quando surgiu essa chave de multiplicar esse impacto e fazer o bem a tantas pessoas como você recebeu o bem? Quando eu cheguei na minha casa, eu lembro disso como se fosse hoje, eu era aluna e me tornei monitora das aulas, porque eu fui me destacando, depois professora, depois coordenadora, até fundar a Nação Valquírias. Era ainda quando eu era monitora, recebi uma ajuda de custo de R$100 para ser monitora das aulas, e eu lembro que os meus primeiros R$100 eu fui no mercado e comprei Danone, coisa que a gente não tinha em casa nunca. Quando eu cheguei em casa uma vez e tinha o Danone que eu tinha comprado, eu fiquei pensando muito naquilo. Eu falei, cara, por que tem Danone aqui se nunca teve? E aí eu percebi que eu estava vencendo a pobreza. Porque uma criança, um adolescente, um jovem, ele sabe... São nos pequenos detalhes que você percebe que você está saindo do lugar em que você estava. E ali eu fiz uma reflexão profunda olhando para aquele Danone. Eu falei, o que aconteceu comigo? Ali eu já tinha 17 anos. Eu falei, cara, eu estou vencendo a pobreza exatamente porque alguém fez algo por mim, eu preciso multiplicar esse impacto. E foi quando eu pensei, o que eu faço? Como eu vou fazer? Se eu tenho 17 anos. Eu pensei, eu já sei, eu vou ser, além de ser monitora de meio de semana das aulas, aos sábados eu vou ser voluntária, vou montar um grupo de música, que é o que eu sei fazer, sei tocar desde os 11 anos, vou ensinar outras meninas, e vou dar aula também de empatia para elas aprenderem desde pequenas se pôr no lugar do outro. E de resiliência para elas entenderem que essa história, assim como essa história que aconteceu comigo, estava vindo para fortalecer e não para derrubar. Então eu ficava sendo voluntária 3 horas por semana, dando essas aulas. E aí eu pensei, eu preciso dar um nome para esse grupo. Eram 40 meninas, que era o que eu podia atender. E aí eu resolvi fazer uma homenagem à minha professora. E dei o nome de Grupo Percussivo As Valquírias. Depois se desdobrou na organização. Mas foi nesse ponto que eu entendi que eu tinha que virar uma chave e fazer mais. Multiplicar, porque eu percebi que era o acesso à educação de qualidade. Que você tinha para proporcionar. Que eu tinha. 40 meninas. 40 Hoje? meninas. Hoje o impacto passa de 12 mil no mês. Quando e a gente vai expandir. Você
imaginou isso, aquela garotinha de 17 anos que tinha uma história sofrida, que teve que precisar do apoio e do acolhimento de uma outra pessoa que nem lhe conhecia, e a diferença que ela fez no seu coração está impactando tanta gente. Assim, quando você, Amanda, imaginou que seria assim? Nunca. Isso não estava no meu planejamento. Mas eu acho que estava, né? Eu tenho certeza que esse era um projeto divino. Aí eu entendi depois o porquê da pobreza, o porquê do contexto. Não tinha outro caminho para eu chegar até essas meninas. Era só se eu tivesse passado pelo barraco de favela, pelo acidente, pelas dores da pobreza, para superar e criar força, ressignificar e multiplicar. O meu projeto era ficar com as 40 meninas e a gente ser uma banda, um grupo percussivo pro resto da vida. Sabe assim, eu queria a música. A música, ela mora dentro de mim, tanto que a multiplicação do nosso impacto, o carro-chefe é a música. Mas naquele momento, eu nunca pensei na minha vida que se desdobraria numa organização social. Isso nunca foi um projeto meu. Mas meu projeto era assim. Virou Agora, o projeto do cara lá de cima era outro, eu fui só obedecendo. E como que você foi trilhando esses caminhos? Porque você é muito jovem, tinha estudo para isso, foi se aperfeiçoando, teve pessoas que Deus foi colocando ali no seu caminho para te ajudar? Eu percebo que, desde nova, assim, eu percebo que Deus, quando Ele quer fazer uma coisa... A gente pode não entender na hora, mas Ele vai fazer. Exatamente. Ele fala assim, agora eu quero que... Fulana quer que a Amanda cresça. Ele tem todos os filhos dele, ele olha para todo mundo. Mas assim, eu quero que a Amanda cresça, vou colocar um desafio. E aí eu fui sendo forçada a mudar de degrau. Eu queria... o grupo percussivo, mas o grupo percussivo ele funcionava dentro da organização social que me criou, que na época era gerenciada pelo IELAR. 7 anos depois, o IELAR fechou. Eu não queria aquilo, eu queria ser professora de música e coordenar os projetos para o resto da vida. E quando ele fechou, eu não tive outra alternativa a não ser fundar um CNPJ, que já não caberia mais ser um CNPJ de banda. Sim. Porque eu nem tinha CNPJ de grupo percussivo. Era um projeto que funcionava dentro do IELAR de música chamado As Valquírias. Era um braço. Você era um braço desse projeto. E aí Deus, acho que olhou e falou, beleza, ela passou esses 7 anos, está aprovada. Agora eu vou... E aí quando fechou, eu falei, gente, o que eu vou fazer? O IELAR tinha 7 núcleos, foi fechando todos. Quando chegou na gente, eu não sei de onde eu tirei força. Porque eles disseram para mim assim, não tem como manter porque vocês não têm CNPJ. Eu falei, eu vou abrir um. E aí eu abri para manter o trabalho. Só que aí como a gente estava se transformando de um grupo musical para uma organização, eu naturalmente tinha que ter mais. Porque é diferente você gerenciar um coletivo musical de você gerenciar uma organização social. A essência da organização é tudo aquilo que foi implementado metodologicamente nas meninas do grupo musical. Mas ali na organização social você tem que abrir turma, você tem que fazer novos convênios, você precisa manter um prédio. Então, o IELAR mantinha essa estrutura para mim. Eu tive que me ver mantendo aquilo. Saiu do zero. Saiu do zero. Então, é um jogo que eu passava de fase, mas eu nunca planejei. É Deus mesmo. Chegou a hora de passar de fase. E aí, sabe aquela coisa, quando você pede paciência, ele coloca alguém que vai te tirar do sério para você exercitar a paciência? Sim. Não é que ele vai te dar paciência, ele vai colocar alguém... Ele vai te testar, que te irrita para ver o que você pode fazer com aquilo. A gente pede paciência, nós vamos ter desafios para aprender a ser paciente. Então, o que eu pedia, eu lembro claro, faça de mim um instrumento seu, faz o que você quiser. Até hoje, as minhas orações faça o que você quiser. Eu tenho muita ligação, eu não tenho religião, mas 3 horas da manhã, se eu precisar fazer jejum, eu faço. Eu tenho minha caminhada com Ele, Deus, 100%. E as minhas orações sempre foi, faça o que você quiser. Eu não tenho resposta. Se você falar para eu colocar o pé, eu vou colocar. Depois você vai tocando o resto. E assim, é uma parceria minha e dele, assim. E aí ele vai botando os desafios e vamos. Se você me perguntar o que vai acontecer amanhã... Você só está buscando, só está criando laços. Eu só tô indo. Teve um dia que eu tenho uma voz dizendo, você precisa ir para a África. Eu fui para a África como? Eu não conheço ninguém na África. Eu acompanhei pelo seu Instagram. E aí Deus colocou uma maravilhosa, a Priscila, no nosso caminho, e me mostrou o caminho, vai mostrando. O que você trouxe de lá para colocar em prática aqui com as suas meninas? Nós pegamos a metodologia daqui e levamos para as meninas de lá. Nós testamos um grupo de meninas
nas Valquírias que conseguiram fazer a sua ascensão e se manter na ascensão. Porque é muito complexo quando você vem da pobreza, você ascender socialmente e permanecer. São muitas questões emocionais. Pobreza, estupro, abuso, o pai violento. Tem muitas questões para a menina superar ali a pobreza. São questões diferentes da pobreza que traz o homem, que é diferente. A menina tem outras coisas a serem superadas e o homem também. O homem tem a sua singularidade e as meninas também. E aí a gente testou num grupo de meninas o que a gente estava fazendo para que elas se mantessem num processo de ascensão. Nós entendemos que só o acesso à educação de qualidade não era suficiente, você tinha que trabalhar as emoções. Então, se você falar, Amanda, onde você emprega o seu tempo hoje enquanto CEO das Valquírias? Grande parte do meu tempo eu estou com o meu time, ou eu estou com alguma empresa, ou eu estou com alguém criando soluções inteligentes para o fim da pobreza monetária e emocional das meninas e das mulheres. Por que monetária e emocional? Porque a gente testou. Não adianta só o acesso. Se a gente não curar o trauma do abuso, da pobreza, do pai alcoólatra, do abandono da mãe, e às vezes o abandono não é que a mãe largou, a mãe foi presa, esse contexto social muito precário, elas não conseguem avançar. Então, da bolsa de faculdade, que parece que é uma crise financeira só, mas não é. A pobreza não é isso. É tudo diferente, ela nunca teve acesso. Aí ela vai um mês, daqui a pouco ela desiste, mesmo que ela teve bolsa. Aí o que a faculdade diz? Ah, tá vendo? É porque não quer. Não, porque não quer, não curou. Então ela acredita que ocupar aquele lugar não é para ela, por mais que ela tenha a chance. Por quê? Porque tem um trauma lá atrás de opressão, de espancamento, de estupro. Estupro, a menina, quando ela é estuprada e abusada, ela perde completamente a segurança. Ela, sim, na fase da mulher, na fase da mulher, a mulher vai ser insegura pro resto da vida. Se não ressignificar e fizer um processo de enxergar que aquilo pode ser um patrimônio histórico dela, que aquilo faz parte da história, a gente não consegue avançar. E isso é curar trauma social. Então, o grupo de meninas que ascendeu tinha o acesso à música, mas elas também estavam ali nesse processo emocional. As outras meninas do outro grupo tinham só acesso à música, à educação. Acende e fica voltando. E aí a gente falou, vamos sistematizar o processo de cura de traumas sociais, e todas as nossas atividades têm o processo de cura de traumas sociais embutido. O primeiro ponto é esse: identificar o trauma para daí encaminhar para a atividade que vai ajudar ela a superar aquilo, aquele determinado trauma. São 7 traumas identificados, né, nas meninas. E aí a gente vai trabalhando. E foi essa metodologia que a gente desenhou e sistematizou que nós levamos para as meninas da África. Então vocês cuidam primeiro do emocional, da cabeça, do sentimento, para depois impulsionar, para ela se empreender, aprender e sair fortalecida para o mercado de trabalho. Tem que andar de mãos dadas, a cura de trauma com acesso à educação, senão a gente não vai despertar. Quais são esses 7 que você falou aí pra gente? Conta pra gente. O primeiro é o trauma relacionado à segurança. Esse lugar que mostra que foi abusado. Tem um diagnóstico que a gente criou, nós apresentamos para um neurologista, ele falou, isso daqui é um descondicionamento da pobreza, que vocês descobriram. Vocês estão descondicionando. Então, a insegurança, em virtude, né, de um abuso, ela perde a força. Então, a gente leva tudo para o positivo. Elas têm camisetas escritas, eu sou forte, eu sou segura, eu sou... Então, a força, quando que elas perdem a força que aparece no diagnóstico social delas, é quando elas têm o pai alcoólatra, ou quando tem um pai ausente. Elas vão para a fase adulta sem muita força, sem força para fazer dinheiro, sem força para, sabe? Essa força de avançar até no quesito monetário mesmo. Depois tem a criatividade. Quando que essa menina perde a criatividade? Quando ela sofre algum bullying ou rejeição. Ela perde completamente o potencial dela de criar. E o que as empresas querem hoje? Gente criativa. Pessoa criativa, que avança, que pensa. Que soluciona, que pensa. Que se conecta. O mercado está cada vez mais escasso. Sim. Isso é fruto do bullying, da comparação, que se sente rejeitada. A internet está aí para fazer um monte de gente se sentir rejeitada, sentir que você não pertence àquilo. É a vida de 15 segundos, maravilhosa, perfeita e plastificada. Exatamente. E bom que tem pessoas como você que estudam e mostram que é capaz de reverter essa história. Exatamente. O ponto a falta de amor, não consegue dar e nem receber, geralmente isso está no abandono materno, principalmente, porque a gente percebe que quando as meninas perdem o pai porque o pai foi preso, isso no contexto social que a gente vive, o pai abandonou a paternidade, o pai foi preso, o pai foi assassinado, 90% das meninas que a gente assiste está nesse quadro. Quando elas perdem o pai, elas conseguem superar, mas quando elas perdem a mãe, ou a mãe vai presa, é a mãe que apresenta a vida.
se a mãe não tá ali, é quase que insuperável. A gente já perdemos uma menina. Ela foi um caso, assim, um observatório. Sabe quando você cria um observatório feminino para falar o que aconteceu aqui? A ausência da mãe. E não é que a mãe estava viva, mas a mãe era alcoólatra. Quando o pai é alcoólatra, a mãe segura as pontas. Quando a mãe é alcoólatra, sabe o que essa menina está fazendo hoje? Está no crack. Meu Deus. Ela teve todas as chances de todas as meninas que perderam o pai, mas ela perdeu a mãe. Como a gente tem um impacto na vida dos nossos filhos, que a gente não sabe a dimensão. Eu assisti uma das suas entrevistas, fazendo a pesquisa aqui para receber você no Rede Vida Serviço, que você falou da importância que você aprendeu de reforçar os pontos e as atitudes positivas, que a gente tem essa mania de muitas vezes destacar o negativo. E você acabou de falar isso sobre esse reforço. Como que você percebeu que reforçar a qualidade, os pontos positivos, pode também impulsionar e modificar a vida dessas meninas, como modificou a sua? Era um método que o Ielar usava. Às vezes eu sofri muito bullying na escola por conta da cicatriz, do acidente que eu sofri. E às vezes eu me recusava a fazer algumas atividades porque eu tinha um complexo de rejeição. Então, para eu não me sentir rejeitada, eu nem participava. Só que quando a minha mãe ia me buscar no final da tarde, depois de ter feito muitas faxinas por aí, a professora, ela falava assim, a Valquíria, ela falava assim: a Amanda foi maravilhosa hoje. Ela participou de todas. E eu ficava olhando para a cara dela e pensando assim: não, eu não fui. E aí minha mãe olhava para mim e falava assim: filha, eu tô tão orgulhosa de você, a professora falou que você foi maravilhosa. Só que eu sabia que naquele dia eu tinha me recusado a fazer. E aí minha mãe ficava... aí minha mãe dizia isso: você é maravilhosa, filha. Ai, a mamãe tem tanto orgulho de você. O que eu fazia no outro dia? Exatamente aquilo que a professora falou. Porque era gostoso escutar isso da minha mãe. Se ela falasse assim: Amanda não participou da atividade hoje, né? Minha mãe ia falar: ei, Amanda, eu tô trabalhando duro o dia inteiro. Você precisa colaborar. Eu ia ser motivo de decepção. E o vínculo com a minha mãe não ia fortalecer. Não. Ia afastar, ia criar aquela frustração de mãe e filha. Nem com a professora. Nem com a professora. Então, isso fortalecia o nosso vínculo. Quando eu cresci, que eu comecei a conversar com a diretora pedagógica institucional, que é a Adriana Fazanelli. Ontem, inclusive, a gente foi no cinema juntos, que a Valquíria mudou para a Espanha, a Adriana está aí. Eles abriram, assim, a metodologia e mostraram se era o reforço positivo, não sei. Então, até hoje, isso é algo que a gente não muda. E que serve para quem está assistindo a gente, que tem filhos, que cuida de alguma associação, o reforço positivo. Positivo, porque o que a criança quer? E outra, nós, enquanto projetos sociais, nós estamos ali para fortalecer o vínculo. Dependendo da atitude que a gente toma, a gente fragiliza o vínculo. Nós não somos escola que vai chamar para mostrar boletim escolar. Se for para a gente fazer a mesma coisa que a escola... Não tem necessidade de ser. Não tem necessidade de ser. E o sistema da escola pública Rio Preto tem as suas escolas, que tem a secretária, a Fabiano, o Edinho, que são pessoas incríveis, ainda que tem um sistema bem organizado. Mas ainda assim a gente sabe que o sistema público, ele é falho. Eu cheguei numa escola uma vez e tinha um mural cheio de nome. Eu falei: o que é isso? A diretora falou assim para mim: é o nome das crianças que não obedecem, a gente expõe. Eu falei: nossa, parabéns, eles vão continuar se comportando assim, porque tudo que eles querem é chamar atenção. E Sim. Tanto faz se é positivo ou negativo, apareceu. Eu falei: eles ficam falando, meu nome tá ali. Então a gente tem que prestar atenção que isso é uma armadilha. Porque a criança, o que ela quer? Ser vista. Não interessa se é positivo ou negativo. Tô sendo vista. Ela quer chamar atenção. Ela faz birra. Para chamar atenção. Para chamar ela atenção. Ela precisa da nossa atenção. Meu filho, faz uns 5 dias, eu tô trabalhando muito. Sabe que ele vem correndo e me dá uma cabeçada. Eu falei: fui estudar. O que é a criança chamando atenção? Por que meu filho tá me dando uma cabeçada? Já pensou se eu viro e falo: filho, pelo amor de Deus, tá dando uma cabeçada. A gente tem ali, a psicóloga falando, a criança quando dá a cabeçada quer atenção. Eu parei e falei: Amanda, larga esse celular. Senão você tem trabalho o dia inteiro. Foca. A gente precisa, né, focar e olhar. Então, olhar para isso é fundamental. O reforço positivo foi o que me trouxe até aqui. Que ótimo. E a Nação Valquíria está cheia de novidades, cheia de parceiros, está voando, gerando falcões. Como que surgiu esse encontro, esse movimento, essa novidade tão feliz?
A Gerando Falcões é um presente, foi um presente na vida das Valquírias. O Edu Lyra, que é um mestre do empreendedorismo social, né, no Brasil e no mundo internacional, ele queria expandir tudo aquilo que ele estava construindo, né, queria inspirar outras organizações sociais. E eles abriram um edital, e as Valquírias adoram edital. Então, entramos no edital da Unesco, Ponto de Cultura, Magalu, a gente vai entrando. E aí a gente viu que a Gerando Falcões estava abrindo um edital para fazer um aporte financeiro, mas, sobretudo, para a ONG crescer, mas, sobretudo, o processo de gestão. E as Valquírias já estavam num processo com a Dom Cabral se capacitando para ter governança, etc. Aí eu pesquisei um pouco sobre o Edu e falei, gente, que legal, né? Um empreendedor social, a gente está aqui, vamos inscrever as Valquírias. Aí a gente passou. Só que a gente passou, aí a gente falou, gente, a gente passou, e agora, né? Como é que vai ser? A gente também não sabia, porque o Edu estava testando 2 organizações sociais, que é do meu amigo Jorge, do outro do César, e eles estavam nesse lugar de aceleração, se seria uma franquia social, o que seria, e aí as Valquírias entrou, e ali eles efetivaram os convênios e as parcerias como aceleração, como acelerar essa organização social para ela se desenvolver. E quando eu entrei, entraram mais 9 homens juntos, e era só eu de mulher empreendedora social. E aí eu lembro que eu falei assim... Já tem aquela coisa, e aí eu tem a foto, inclusive, disso, depois eu até posso mandar para vocês. Ah, eu quero. Eu vou mandar. E aí eu falei assim, gente, eu vou entregar tudo. Sabe por que eu vou entregar tudo? Porque primeiro tem que ter outras mulheres. Segundo, porque a gente quer crescer, quer se desenvolver, e a gente sabe que o Edu, a Gerando Falcões, é uma potência, é uma referência, tem muito a nos ensinar. E aí, a Gerando Falcões estabelecia metas, coisa que o terceiro setor desconhece e acha que às vezes não precisa. Não é porque a gente é terceiro setor, organização social, que nós não temos que ter meta, indicador. Quantas crianças impactadas, quantas mulheres impactadas. A um PIB gigante. Exatamente. Que as pessoas não têm noção do Exato. PIB do terceiro setor e do poder do terceiro setor. Exatamente. Outro dia, uma pessoa estava falando comigo que eu vivo recebendo convite para ir para política. Eu já falei, gente, para. Porque assim, eu não vou ir para política assim como eu não vou para a empresa. Eu sou o terceiro setor, não é sobre política, ser bom ou ruim. Se o Google me chamar, eu não vou também, porque o Google é empresa e eu sou o terceiro setor. E a gente estava falando, né, exatamente sobre esse lugar da gente entender e compreender. Você está ali exatamente por quê? Você está ali fazendo o quê? Você está buscando o quê? E nessa época da Gerando Falcões, a gente estava buscando crescer, crescimento, desenvolvimento. Então eu fiz um acordo com o meu time. Falei assim, tudo que a Gerando Falcões mandar de e-mail, a gente tem 1 minuto para responder. Olha só, colocou o time. Falei, porque se a Gerando Falcões está tocando isso, eles vão querer crescer. Daqui a pouco isso daí vai virar uma rede gigante. E a gente precisa acompanhar isso. Nós precisamos acompanhar. E aí eles mandavam, a gente respondia. A Ana Laura ficava lá, as meninas ficavam o tempo todo. Amanda, chegou o e-mail, respondi isso. Então eu estava fazendo as coisas. E aí, o que naturalmente a Gerando Falcões faz? O Edu, um cara visionário, ele olha para metas e indicadores. Quando eles foram olhar, a gente se mantinha no ranking o tempo todo. Então, de impactados, de empregabilidade, de frequência, de NPS, a gente se mantinha ali. Então, tinha todas as organizações e aí tinha o que eles chamavam de Copa das Favelas. E aí as Valquírias ficavam ali no primeiro lugar, uma vez ou outra ia para o segundo, aí eu ficava brava, temos que trabalhar mais um pouco e vamos ficar aqui em primeiro. Naturalmente, o Edu percebeu que tinha alguma coisa aqui. E aí a gente falou, não, a mulher, ela trabalha assim, etc. A rede hoje tem muitas mulheres e a gente queria muito esse lugar. Depois, na segunda leva, já entraram mais 3 mulheres. E hoje tem quase que uma questão de igualdade. Na verdade, a maioria das pessoas que trabalham na Gerando Falcões são mulheres. Que e ótimo. No processo de aceleração também. Então, quando o Edu foi pensar no Favela 3D, que é o que nós estamos fazendo na Favela Marte, incrível. Ele tinha lá muitas lideranças sociais, 2.000 lideranças sociais já. Mas ele olhou para as metas. Quem eu convido? Não é porque o cabelo da Amanda é legal. Não, é trabalho. É trabalho. Tem que começar a dar merecimento para a mulher que faz. Exatamente. Não pode só achar que é isso, aquilo, que é um corpo, que é um rosto, que é um cabelo. Exatamente. Não, é um trabalho, é uma história, exatamente. É a sua vida. Exato. Esse é o lugar da entrega.
O que é a entrega? No final das contas, você vai tomar decisão baseada em números. Sim. Esse é o nosso lugar também de mulheres que fazem negócio. E é muito complexo a gente querer olhar para isso. Porque a gente foi condicionada a não olhar. No negócio, meu marido é um empresário, um cara de negócio. Eu fico olhando para como ele toma atitude. De vez em quando eu pego o telefone assim e falo, eu vou fazer como o Danilo faria. Mas com o meu poder feminino, sem perder a minha essência. Porque está no nosso DNA, as nossas bisavós não podiam sair. A gente não foi feita, arquitetada perante a sociedade para conviver e para fazer negócio. De uns anos para cá, até 1950, é recente 1950, nós mulheres éramos convidadas para compor mesa de reunião só para redigir ata. A gente não podia nem falar, a gente só estava lá anotando. Porque o talento escreve bem, cuida bem. Sim. Hoje a gente não está mais fazendo ato, nós estamos na mesa. Na mesa. Decidindo. Mostrando que somos capazes. E decidindo. Então, essas correntes que correm no nosso sangue, às vezes faz a gente querer dar uma brecada. Porque contaram pra gente que não é o nosso lugar. E ali, quando a gente entrou para a Girando Focus, eu falei, esse é o nosso lugar. E quando foi para fazer programa Favela 3D, fazer outros programas grandes, o Edu olha para indicador, negócio. Tá performando, não tá, tem a capacidade de executar, não tem. Se é esse o lugar que nós queremos de igualdade, é para esse lugar que a gente precisa ir, de entrega. Não acredite no que eu fale, presta atenção no que eu faço, nos números, no resultado que eu apresento. E as Valquírias têm esse lugar de apresentar resultado, em qualquer lugar. Isso antes de Gerando Falcões. Então, quando a gente entrou, foi a nossa chance. Mas ali já tinha plantado. Exato, que era um lugar que exigia entrega, era a nossa chance de mostrar que a mulher entrega, e entrega muito. Amanda, você falou que você não pensa muito no amanhã, você vai fazendo. Mas você... Planejamento. Tem um planejamento, entrega. sim. Daqui 5 anos, onde você quer estar? Olha, as Valquírias têm uma meta ousada de que nós vamos despertar, educar e coroar, que o nosso símbolo é a coroa. A coroa. Exatamente para as mulheres não andarem de cabeça baixa, senão a coroa cai. Então, você tem que andar de cabeça erguida para a sua coroa não cair. Simbologia é incrível. Muitas pessoas podem achar, porque é princesa Disney. Não, é para você não olhar para baixo, você ter coragem de olhar para cima, isso, olhar Ana. olho no olho. E a gente fala muito desse lugar de, não é... Aqui nas Valquírias você não vai encontrar contos de fada, mas você vai encontrar contos de força. Porque a mulherada que é forte, tem que ser forte para superar essas mazelas sociais. Então, a gente tem uma meta. Até 2030, coroar, educar e despertar 1 milhão de meninas e mulheres. Então, esse é o plano. Mas em 2030, a gente tem uma entrega para fazer, que em breve a gente entrega isso e começa a construção de uma nova entrega. Se não, a gente já entrega naquele ano. Nós temos uma questão essa discussão muito latente da Disney sobre a democratização do acesso ao direito das meninas que estão em situação de pobreza de também poderem sonhar e imaginar. Tem uma pergunta nas Valquírias que quando a mãe vai fazer a matrícula, a primeira coisa que a gente pergunta para a criança, para a menina que está ali é qual é o seu sonho, depois nós vamos perguntar qual é o nome. E o que a gente percebe é que assim, mais de 92,1% das meninas diz que o sonho delas é ir para a Disney. Elas trazem isso. E aí eu falei, por quê? Aí eu lembrei da minha infância, eu lembrei que eu também já quis estar lá. Aí nós fizemos um design thinking para entender o que elas estavam pedindo. Por que vocês querem ir para Disney? Porque lá tem castelo. Porque é a princesa. Porque... Se você estudar a história da Disney, que eu tenho todos os livros, eu estudo a história do Walt Disney, ele provocou muitas pautas na ONU, de defesa aos animais. O Rato com Rosto fez toda uma discussão em relação ao laboratório lá de teste de rato. Então, ele promovia muita coisa incrível. Mas quando a gente vai pesquisar para esse viés das meninas que estão nesse contexto de vulnerabilidade, a gente entende que, na verdade, elas estão pedindo a democratização do acesso ao direito delas também de poderem sonhar e imaginar coisas extraordinárias. Exatamente. E aí a simbologia da coroa tem tudo a ver com essas princesas da vida real e que tudo bem, deixa as meninas sonharem. Minha filha não foi criada para ser princesa. Deixa as meninas ser princesas, gente. Qual que é o problema? Deixa sonhar. Deixa ela ser princesa da vida real, deixa ela criar as forças dela, deixa ela conseguir também reimaginar um novo futuro para... E muitas delas falavam da coroa e muitas falavam do castelo.
Mas o que o castelo significa? Para elas, o castelo significa essa democratização. Uma menina que pisa num castelo, ela entende que ela pode pisar na universidade, nos palcos, onde ela quiser, porque é um monumento. Eu sei que tem uma história sobre as pessoas que construíram, mas as verdadeiras rainhas são as africanas. Foram elas que construíram grandes coisas. Depois essa posse foi tomada e a história contada é outra. Mas a gente sabe que as ancestrais delas construíram esse movimento e essas coisas extraordinárias. Então, nós estamos com um grupo de arquitetos desenhando um castelo enorme que vai ser construído lá dentro, que a gente quer entregar depois dessa coroação. Só que é um castelo que vai chamar Castelo da Ascensão Social. Que massa. As meninas entram lá dentro para curar esses traumas. Que maravilha. Que bom que tem pessoas como você que Deus molda e coloca para ter essas atitudes. Infelizmente, a gente está terminando o nosso programa. Ficaria aqui horas conversando com você. Já te convido para voltar, para falar da favela, para falar da construção desse castelo e das novas conquistas que eu sei que estão aí. Você já está trilhando elas. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, Ana. Foi um presente estar aqui com você. Me senti em casa. Muito obrigada. Obrigada. Gente, este foi o Rede Vida Serviço. Conversei com a CEO do Instituto Nação Valquírias, Amanda Oliveira. Aproveita que a entrevista vai ficar disponível no link que aparece na tela e compartilha com os amigos. Tchau, tchau.